Maravilha! Dessa vez o meu canal realmente vai ser informativo. Vou falar um pouco sobre o SUS, psicologia moderna, quebra de padrão, desconstrucionismo e qualquer outro assunto que tiver a ver com o que está acontecendo ou não em nosso Brasil. Então, papel e caneta, tá bom? Vamos lá. SUS. Sistema Único de Saúde, o Estado é laico, laicidade do Estado, secularismo, pluralismo. Olha que lindo. Sendo assim, no SUS, Sistema Único de Saúde, é uma burocracia gigantesca. Atendimento psicológico, psicoterapia, homem e mulher, dificilmente. A não ser em casos gravíssimos, ou no CRAS, certo? Alguns vão encaminhar você para o Hospital São Paulo. Alguém conhece o Hospital São Paulo? Hospital São Paulo. Outros vão encaminhar você para o H1 da USP. Conhece o H1 da USP, o HC? Beleza. HC da USP. Anota aí. Bom, e eu que sou evangélico, o que fazer? E eu que sou católico, sou ortodoxo, e eu que sou judeu, e agora? Tem para mim também? Eu acho que é mais difícil do que você pensa. Infelizmente, na prática não tem, tá? Por uma questão ideológica. Nós temos a influência do progressismo. Então nós temos universidades como Anhanguera, Unicid, Unip, que estão dominados, a Estácio, estão dominados pelo pensamento progressista. Tá bom? Dizem, eu tenho que pesquisar, mas se quiser pesquise. Eu acredito que a FMU, Universidade Metropolitana Unidas, ainda tem uma visão mais tradicional, e a UNG, uma outra universidade, ainda também tem. São Camilo, tradicional, Samaritano, tem uma outra universidade. Tem uma universidade Clarestiano. A Clarestiano ainda é modelo tradicional. Anota aí. Né? Se você quiser um atendimento talvez com uma psicóloga tradicional, FMU. Se tiver FMU, talvez você vai ter uma surpresa bem interessante. Doutor Consulta e a Televita me surpreenderam, tá bom? A Televita agora fez um comercial bem estranho sobre a NR1 e até mandei um e-mail para o atendimento da Televita, não me responderam, mas tudo bem. Então estão adotando agora a quebra de padrão, né? Então roupas mais sensuais, mais um decote. A psicóloga já pode atender você com decote, tá? Quebra de padrão e desconstrucionismo. Aquela imagem que você tinha na década de 90, 2008, 2009, lembra? Uma psicóloga tradicional, sempre atendendo você, abrindo a porta, te atendendo de frente, lembra? Né? Hoje elas ficam na frente e você vem atrás delas e tal. Então, tudo isso daí são uma nova postura que está acontecendo nas clínicas particulares do Brasil. Então, vamos lá. No SUS, eles não podem oferecer para você o doutor consulta. Chato, tá? E vice-versa. A assistente social, a psicóloga, ela pode falar, se ela quiser, sobre, e eu vou deixar aqui no meu vídeo, a Igreja Batista da Liberdade, se você quiser, tá? Você que é evangélico, você que é católico, tá? No meu canal a gente quebra a bolha, a gente faz, tá? Eu vou falar sobre, vamos lá, Rua Santo Amaro, 412, Vila Bela Vista, Igreja Batista da Liberdade, tá? Também vou falar aqui sobre o MAP e eu vou passar também sobre o telefone. Se
se você precisar entrar em contato com eles, tá bom? Com o MAP, que é um projeto muito, 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 muito interessante. É um projeto social, tá? Não sei como é o atendimento deles, eu não conheço particularmente, tá? Eu estou falando assim por mim mesmo. E eu acho que é bom a gente poder falar sobre isso. Esse canal é justamente para esse objetivo. Tem a Igreja Batista, tem a Igreja Católica Apostólica Romana São Judas Tadeu, também oferece, mas não vou te iludir, tem uma fila enorme e talvez você não consiga atendimento por eles, tá? Se você precisar fazer um atendimento psicológico, psicoterapia, tá? Igreja Batista da Liberdade, telefone do MAP, tá? Tem uma outra igreja, tem uma igreja católica lá no final, não no final para cá, né? No outro final lá, né? Que a gente fala do começo, tá? Tem essa igreja também, eles oferecem, mas os horários são horríveis, 13 horas da tarde, né? Então, vamos ver também seu encontro. Mas vamos lá. Igreja Batista da Liberdade, São Paulo, Rua Santa Amaro 412, Bela Vista, São Paulo, SP CEP 013 15000, telefones DDD 11 3293 2400 ou WhatsApp 11 942 939392. E-mail secretaria arroba, eles nunca respondem, tá? Arroba libernet.org.br, tá? Nem tenta. Esse e-mail que eles nunca vão responder. Vai por mim. Tem a Igreja Católica. Essa aqui eu posso fazer, né? Igreja Católica Apostólica Romana São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. Vamos lá. Para passar aqui no site, né? Vou passar aqui no YouTube, tá? Para você que precisa, que é de São Paulo, tá bom? A gente vai falar um pouco outros temas também. O vídeo vai ser bem longo. Fica localizado na Avenida Jabaquara 2682 em São Paulo. Oferece um serviço voluntário de atendimento psicológico desde 1984, coordenado pela psicóloga Mariângela Matovani. Não sei quem é, não conheço. Tem a triagem, taxa de cada sessão R$30, vezes 4, eu acredito que vai dar uns R$120 aí que você vai pagar por mês para eles, tá? Entre em contato pelo DDD 11 3504 5700 3404 5700, tá? Além disso, né, você tem outros lugares aí que eu já passei também. Isso é importante, tá bom? Esse canal é justamente para isso. Vamos falar um pouco sobre alguns temas legais. Tem essa igreja católica apostólica romana na Avenida Paulista, mas não vou passar porque os horários são horríveis. Eu acho que a maioria das pessoas trabalham e não vão conseguir ir para lá, tá? Eu falei sobre ensino tradicional, eu falei sobre São Camilo, eu falei sobre a Clarestiano, que também oferece curso de assistente social, certo? Você que quer fugir um pouco dessa bolha, e é legal a gente fugir dessa bolha de vez em quando dos marxistas, dos progressistas, eu acho que é uma boa. Você quer cursar uma universidade que fuja um pouco desse pensamento progressista, é bom, tá bom? Então vamos lá. O que acontece que está me chamando muita atenção? Doutor Consulta, não importa a rede, tá? Eu estou percebendo de um tempo para cá não só o uso de tatuagem, tá? Como eu tenho percebido
não sei se alguém já percebeu isso também, quebra de padrão, tá bom? Doutor consulta, quebra de padrão. A quebra de padrão é exatamente isso. É uma nova abordagem, vamos dizer assim, em que as psicólogas começam a utilizar roupas mais, vamos dizer, gente como a gente, sabe? Senta como os seres humanos como nós, normais. A grande maioria dos profissionais da formação do Doutor Consulta, terapia cognitivo-comportamental, TCC, tá bom? Então, assim, bastante influência progressista. Unicid, Unip, tá lá também, tá? Roupas mais à vontade e tal. Não igual algumas clínicas particulares que você já teve uma surpresa bem desagradável com alguma psicóloga, uma roupa mais, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre algumas coisas interessantes. Influência da formação universitária. A formação universitária desempenha um papel crucial na moldagem da abordagem profissional dos psicólogos. Instituições de ensino podem enfatizar diferentes paradigmas e valores, o que se reflete na prática clínica. Por exemplo, algumas universidades podem adotar uma perspectiva mais tradicional, FMU e a UNG, enquanto outras incorporam abordagens contemporâneas e diversas influências ideológicas. Lembra o que eu falei? UniBTA, a Unisa. Pegou? Considerações finais. É importante reconhecer que a diversidade de abordagem na psicologia pode ser benéfica ou não, atendendo às variadas necessidades dos pacientes ou não, porque quanto mais os pacientes ficam insatisfeitos, o que acontece? Fere a neutralidade do atendimento, há um desvio ético da profissão e mais pessoas fazendo o quê? Denúncia no Conselho Regional de Psicologia, o CRPSP, na Arthur Alvim, né? Mais gente fazendo, tá bom? No entanto, compreender a formação e abordagem do profissional pode ajudar o paciente a encontrar um atendimento que esteja alinhado em sua expectativa e valores. Se desejar, né? No caso, beleza. Então vamos lá. Então, assim, hoje em dia também falam muito em Lacan, né? Psicologia, psicanálise lacaniana. É um tema bem interessante, mas eu não vou me aprofundar nesses temas, tá? Essa abordagem contemporânea não. Vamos falar um pouco sobre a quebra de padrão, né? Então vamos lá. O que seria quebra de padrão, né? Depois vamos fazer uma crítica sobre outras coisas, tá bom? Quebra de padrão é um termo usado para descrever algo que foge do esperado, do comum ou do comportamento habitual dentro de um determinado contexto. Isso pode acontecer em diversas áreas: comunicação, psicologia, marketing, moda, comportamento social, entre outras. Exemplo prático na quebra de padrão, entre aspas, tá? Olha a linha do pensamento progressista. Na psicologia, o psicólogo se veste de forma mais informal, faz vídeos em casa, utiliza uma linguagem totalmente fora do padrão tradicional da psicologia, pode ser visto como alguém que quebra o padrão. Isso pode causar surpresa, gerar identificação ou crítica, dependendo da cultura e do público. Na comunicação e marketing, marcas usam a quebra de padrão para chamar a atenção. Exemplo comercial que começa com um silêncio absoluto ou com algo inesperado, justamente para acordar, entre aspas, o espectador e quebrar o ritmo comum da propaganda. Na vida cotidiana, se uma igreja, uma clínica, as pessoas se vestem discretamente, a pessoa aparece com roupas extremamente chamativas, aquilo será visto como quebra de padrão visual comportamental. Está acontecendo muito isso. No doutor consulta ou consultórios particulares, quando se espera um profissional de jaleco branco, comportamento neutro e a linguagem técnica, mas a psicóloga aparece com tatuagens visíveis, eu já vi isso. Linguagem informal, até estética mais ousada. Bem ousada, tá? Isso também é entendido como quebra de padrão no ambiente profissional. Por que isso chama atenção? Porque, entre aspas, nosso cérebro funciona por padrões. Ele gosta de conhecer o previsível. Quando algo sai da norma, isso ativa atenção, julgamento, até
curiosidade. Entendeu? E tem algumas até que usa decote. Não sei se você já viu isso, mas eu já presenciei isso em alguns consultórios particulares aqui de São Paulo. Só não vou citar o nome da clínica, tá? Doutor Consulta eu vou fazer questão, Televita eu vou fazer questão, porque a Televita é uma plataforma muito poderosa e é uma plataforma que está tentando quebrar o padrão. Eu já estou percebendo isso numa campanha da NR1, tá bom? Então o que acontece? Por que isso é importante? Porque nós precisamos sintetizar uma questão lógica. Infelizmente, grande parte do público que está me assistindo não pertence à classe B ou à classe A. Então nós não temos atendimentos nem clínicas caríssimas, né? Nós não temos acesso a um Albert Einstein. O que sobra para nós, muitas vezes, é um doutor consulta da vida, não disfarçando-se uma crítica sobre isso, ou simplesmente o Sistema Único de Saúde, que também não oferece, infelizmente. E as opções ficam cada vez mais difíceis, tá bom? Eu poderia e vou divulgar aqui, tá? Se vocês assim quiserem, tá? É gratuito. Instituto Casa Yasmin, fica ali em Santa Amaro, tá bom? Talvez possa atender vocês e atender a sua demanda aí e tal. Se você for assistente social e estiver assistindo, pode anotar. Se você é psicóloga e quiser também, faça questão. Se você já frequenta a UPA Santo Amaro, fica do lado a Instituto Casa Yasmin, tá bom? Eu vou tentar passar aqui o endereço, mas eu acredito que todo mundo já sabe. Do lado da UPA, certo? É logo ali. Né? Vamos lá. O endereço fica na Rua Promotor Gabriel Netuzzi, com 2E, Pérez 65. E ainda tem o Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem inbox, eles vão responder também, tá bom? Instituto Casa Yasmin, tá bom? Tem eventos, palestras, tem bastante coisas legais. E você será muito bem-vindo. E eu espero que seja esse espaço, se precisar. Então, não importa se você tem condições ou não, tem R$5, R$10 por sessão, eu posso pagar esse valor, tá bom? Então, eu falei um pouco sobre o SUS, eu falei sobre burocracia, eu falei sobre quebra de padrão, eu falei sobre... Esse canal eu já peguei pesado, eu já falei sobre sensualidade, eu falei sobre erotismo. Eu estou falando assim uma diversidade de situações, tá bom? Em relação a universidades privadas como a UniBTA, existe uma elite acadêmica progressista no NAIA também, tá bom? Existe o NAIA, existe a extensionista e a multidisciplinar. Então, a multidisciplinar tocou no tema das fake news de 2018. Tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse canal ele vai falar um pouco sobre as elites progressistas acadêmicas. E eu acredito que eles estão com medo porque eles estão sentindo que essas eleições de 2025, mas agora para 2026, provavelmente haverá um avanço maior da direita. E eles estão percebendo que estão perdendo a narrativa, estão perdendo a hegemonia e esse poder. Vamos lá, NAIA, Núcleo de Atendimento Intensivo ao Aluno. É um serviço oferecido pelo Centro Universitário UniBTA, localizado em São Paulo. Tá bom? Então, gente, desde já eu agradeço. O meu objetivo é esse, fazer vídeos mais ou menos de 20 minutos, longo, chato e cansativo, mas com o objetivo de explicar a você, certo? Por que o SUS não indica um serviço, por que não oferece, por que existe essa burocracia enorme. Fazem tantas campanhas sobre Maio Laranja, Setembro Amarelo, agora tem o Maio Laranja, certo? Ai que lindo. Outubro Rosa, Janeiro é branco. Entendeu? Um absurdo isso. Tá bom?
Então, assim, muita campanha e muitas campanhas e tal. E essas agentes de saúde da periferia também não indicam nada, muitas vezes, como eu estou fazendo. Não tem informação, não tem curso, não tem palestra, não tem nada. Na verdade, elas só seguem protocolos, campanhas e eventos. Chato, tá bom? Então, o meu canal ele tem o objetivo de quebrar a bolha. Eu estou quebrando a bolha, dando dicas, informações que ninguém faria por você, mas eu estou fazendo, tá bom? E de graça, não estou recebendo R$ 1, o que eu acho maravilhoso, entendeu? Eu estou fazendo isso. Então, assim, a minha crítica hoje é justamente essa. Psicologia, hoje em dia, com o pensamento progressista, contemporâneo, e é claro, com a quebra de padrão, tá bom? Eu pensei no seguinte, já que a gente vai falar um pouco disso, eu estou usando aqui o meu chat GPT, melhor editor do que da Globo, tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Aqui, ó. Entre aspas, quebra de padrão usada por algumas psicólogas atualmente tem sido uma estratégia de comunicação e imagem que visa romper com o arqueotipo tradicional da psicóloga, que por décadas foi associada a uma figura neutra, recatada, formal, com jaleco, terninho ou roupas discretas. Muitas vezes vistas como distante ou, entre aspas, superior. Essa mudança visual e comportamental tem implicações que vão além da moda, pois se liga diretamente a transformações ideológicas e culturais. Como se dá uma dissociação da imagem tradicional? Primeiro, visual, roupa, estilo pessoal. Uso de roupas mais ousadas ou informais, decotes, roupas justas, cropped, calças jeans rasgada, exposição de tatuagem, piercing e penteados modernos. Você já viu isso em alguma clínica particular? Ou talvez no doutor consulta. Vai ligando aí. Aparência que mistura um casual com um terapêutico, parecendo propositalmente gente como a gente. Entre aspas. A imagem pensada para viralizar nas redes sociais com o estilo de influenciadora. Tá pensando em alguma psicóloga do Instagram, né? Eu poderia falar alguns nomes aqui, mas eu não vou falar, tá bom? 2. Comportamento nas redes sociais. Produções de vídeo com humor, dança e linguagem informal para atrair público jovem. Fala desconstruída, entre aspas, com uso de memes, gírias, frases como se permita, entre aspas. Ninguém solta a mão de ninguém, entre aspas, etc. Forte presença no Instagram, TikTok e YouTube. Doutor Consulta também está entrando nessa vibe do marketing institucional. Tratando de temas complexos de forma simplificada e emocional. Doutora Liliane Rocha, psicóloga. Tá bom? Pensei nela. 3. Postura ideológica. Aproximação de pautas progressistas como feminismo, pautas LGBTQIA+, antipsiquiatria e críticas ao cristianismo tradicional. Rejeição de valores conservadores, família tradicional, modéstia e recato. Defesa da, entre aspas, liberdade do corpo. Até mesmo em próprios consultórios, exemplo, não uso de jaleco, roupas reveladoras. 4. Discurso anti-arquétipo. Crítica direta à figura da psicóloga quadrada, entre aspas, fria, entre aspas, neutra,
entre aspas, que representava uma era antiga da psicologia, entre aspas. Posicionamento como revolucionária ou autêntica, entre aspas. Com ênfase no ser real, entre aspas, ser vulnerável, entre aspas, quebra de paradigmas, entre aspas. O que está por trás disso? A quebra do padrão não é apenas estética, é também um reposicionamento ideológico, muitas vezes ligado a pós-modernismo, rejeição da objetividade e valorização das experiências pessoais, construção da identidade psicóloga como personagem pública, entre aspas, com apelo emocional. Doutora Liliane Rocha. Influência das universidades e cursos da psicologia com viés militante e crítico às tradições cristãs e conservadoras. Não é só na USP não, tá? Unicid, Unip, Anhanguera e outras universidades. A UniBTA também já entrou nisso. Riscos e críticas. Perda da credibilidade da autoridade profissional. Confusão entre terapeuta e influenciadora digital. Desrespeito à neutralidade e à ética clínica. A imagem da psicóloga passa a ser associada ao modismo e militância, afastando pessoas mais conservadoras e com valores religiosos. O Dr. Consulta também está passando por isso. Tá? Essa crise chegou lá. Chegou. Tá bom? Então, para o paciente evangélico, tem muita dificuldade, até numa clínica particular, que deveria ser um ambiente de neutralidade, de respeito ético ao paciente e um ambiente de imparcial, neutro e de escuta ativa. É um caso grave. Tá? Isso está acontecendo e a gente precisa realmente prestar atenção nesse problema. Tá? É grave. E eu espero que a gente consiga resolver isso. Espero que o Doutor Consulta e outras plataformas, certo? Consigam trabalhar isso. Eu não tenho nada contra a doutora Liliane Rocha, eu acho que ela é uma ótima profissional. Trabalha sobre um tema maravilhoso que é a questão de violência, abuso a crianças e adolescentes, mas ela também usa um marketing bem forçado, fora que eu não gostei muito, né, a quebra de padrão, e também tem agora uma postura que a gente fala de manipulações emocionais, tom de voz, alguma coisa para chamar a atenção do público, e eu acho que isso é muito negativo também, não acho legal, fica muito forçado, entendeu? Mas isso, claro, é uma crítica, cada um entende de uma maneira e assim por diante. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, enfim. A Televita também, né, enfim, né, essa campanha da NR1 também, eu achei bem ruim. Mas de qualquer maneira, o meu objetivo é esse, trazer uma psicologia, quem sabe, mais tradicional, mais conservadora, e que busque, na verdade, de acordo com o Código de Ética da Psicologia, o CRP-SP. E buscando também uma crítica às universidades como a UniBTA e outras universidades, quem sabe mudar o corpo docente da universidade, com relação aos coordenadores, a grade curricular, os professores e assim por diante. Essa mudança ela é silenciosa, ela não é barulhenta, mas ela traz uma revolução, ela traz reflexões para que, quem sabe, no futuro nós temos uma outra sociedade mais justa, mais, quem sabe, né? Aos poucos vai acontecer. Então o SUS ele só não oferece por causa dessas regrinhas aí, mas eu consigo furar a minha bolha, pelo menos nesse canal aqui no YouTube, divulgando as pessoas que eu alcançar, certo? Não todos, mas aqueles que eu consigo alcançar. Então, muito obrigado, é um prazer imenso. Eu acho que eu já descobri o formato que vai dar certo no canal, pelo menos o que eu acabei gostando, tá bom? Então, prazer imenso meu, muito obrigado. Até mais.